Olá, pessoal! Hoje nós teremos na nossa live sobre relacionamentos, justamente com a Thaís Monteiro, minha querida, que já está chegando para falar conosco. É, Então, enquanto isso, eu vou tentar basicamente fazer uma introdução dessa live para que a gente possa entender o que vai ser dito por aqui. O que acontece? A gente sabe que quando a gente fala de relacionamentos, esses relacionamentos, né, a palavra nos remete a duas pessoas e muitas das vezes uma relação afetiva entre homem e mulher, ou enfim, independentemente dessa opção sexual também, entre mulher e mulher, homem e homem. Então a gente tem essa noção como uma relação amorosa. E não necessariamente esses relacionamentos são amorosos. Pode ser a relação entre pai e filho, entre irmãos, né? Então a gente tem também que ampliar essa noção de relacionamentos. É importante a gente entender também que esses relacionamentos podem ou não ser abusivos, podem ou não ser competitivos e por aí vai. A gente vai conversar melhor sobre isso com a Thaís, que ela já tá chegando, ó. Oi, Thaís! Tudo bom, Ai, que Luana? Tudo bom ter bom? você aqui de novo. Tudo bem, graças a Deus. De melhor agora, né? Que a gente Ah, tá que aqui bom. juntas. Nossa, olha, deixa eu, Verdade. antes de você se apresentar, né? Porque muitas pessoas podem não te conhecer, felicitar. Muita gente amou a live e amou você, Ah, assim, de verdade, como pessoa, como profissional. E eu tive muitos feedbacks positivos. E eu agradeço muito uhum. você ter aceitado esse segundo convite. Então, Thaís, você é psicóloga, vou te apresentar novamente porque muitas pessoas podem não te conhecer ainda, né? Você é Uhum. psicóloga, professora, na verdade, universitária, o que mais que você faz? Eu sou psicóloga clínica, eu sou também psicopedagoga, neuropsicóloga e trabalho, né, como professora, de graduação e pós-graduação. Sou supervisora de estágio também e é isso, para resumir. Vamos lá, então. O nosso assunto hoje é um assunto que eu estava até fazendo uma introdução sobre relacionamentos, e não necessariamente relacionamentos afetivos no sentido amoroso, né? É, Uhum. São relacionamentos em geral, relacionamento entre pai e filho, por exemplo, entre irmãos. Então a gente vamos tentar entender um pouquinho. Então são dois tipos de relacionamento, né? O intrapessoal e o interpessoal. O interpessoal é consigo mesmo, que na verdade quando a gente falou sobre emoções, a gente trouxe muito isso à tona, né? A relação que você Uhum. tem com você próprio. E aí É. as relações interpessoais, que aí são entre as pessoas, entre duas ou mais pessoas. E eu queria te perguntar uma coisa. O que leva em geral, tá? Não é uma coisa específica, mas o que leva duas pessoas a se relacionarem, seja como amigo ou como, enfim, a relação amorosa, enfim, qual esse elo que a gente acaba criando com o outro para se relacionar? Então, nossa, pergunta complexa. Porque, Mas em é, geral, em na, geral. é, na verdade, assim, é um mix, né? O que a gente acaba estudando, né? Até dentro da psicologia, as várias abordagens, elas acabam falando um pouco de maneira peculiar de algumas coisas e outras de outro jeito. Mas, de uma forma geral, além de uma questão de identificações, né? Coisas que você identifica no outro e que possam ser ou necessidades, né, muitas vezes, ou algumas coisas que são incomum, né, ou na própria diferença, por conta de algo mais dialético mesmo, né, de sentir também essa necessidade. Assim como em outras abordagens, né, fala-se nas projeções.
né? Ou seja, também coisas minhas que eu projeto no outro. Então, tudo isso faz um grande mix que faz com que a gente, a princípio, comece a se interessar pelo outro, até que haja realmente um envolvimento, como a gente diz, afetivo, né? Esses Uhum. interesses também são de várias naturezas, não é? Porque tem esse interesse mais afetivo, tem um interesse sexual, não é? Tem interesses muitas vezes que são concretos, né, reais, como pessoas que trabalham juntas e que de repente têm mesmos posicionamentos, né, mesmas metas. Então é um mix, né, desses fatores todos que vão colaborar para que a gente então tem aí esse interesse, esse iniciozinho de um contato, seja ele de que natureza for, né? Pode ser de Sim. amizade, pode ser uma relação afetiva. Com certeza. E aí você falou aí de diferentes abordagens, porque a sua abordagem é a cognitivo-comportamental. Dentro da psicologia, a Uhum, gente tem diferentes abordagens, formas de ver as situações, né? O objeto. uhum, E aí eu trouxe um pouco de Jung nesse momento, porque apesar de não ser da abordagem cognitivo-comportamental, ele fala muito sobre relacionamentos, né? E a questão também das uhum, projeções. E ele diz que a gente uhum, trata esse relacionamento psíquico, para a gente tratar, a gente tem que pressupor consciência. Então, é meio que para ele obrigatório ser consciente. Porque para ele, entre dois seres humanos, não há um relacionamento somente no inconsciente. Né? E o uhum, inconsciente, a gente sabe que traz muitas coisas à tona, e a gente vai conversar sobre isso. Uma delas é a questão aí da projeção, né? uhum. Mas assim, claro que também trazendo para a abordagem TCC, mas assim, de maneira geral, ele pensa dessa forma. E aí, se eu trago para o Beck, por exemplo, o Beck nossa, não, porque eu ainda não sou formada, mas eu tenho uma leve inclinação para TCC. E aí, assim, o Beck diz, já trazendo para a parte dos problemas que há em relacionamentos, vamos iniciar com os problemas para depois as soluções, né? Uhum. Ele diz que os problemas vivenciados nos relacionamentos poderiam estar relacionados às cognições disfuncionais de ambos os parceiros, ou enfim, as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento. E mais, voltei? Acho que eu voltei, tinha travado. Voltou, voltou. Uhum, Então, uhum, papel negativo das crenças, dos pensamentos disfuncionais, né, automáticos disfuncionais, das expectativas, das atribuições. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas situações também. Falando então dos pensamentos automáticos disfuncionais, Thaís, uhum. quais são as consequências deles e quais são os exemplos, por exemplo, para que você possa identificar um pensamento automático em si e também no outro, enfim. Ah, então, olha só, eu vou te falar que você escolheu Jung e eu, na minha graduação, eu estava trilhando esse caminho, eu ia ser junguiana. Estudei muito, Incrível! sério, são coisas que realmente. Mudam no Enfim, meio do caminho. só Jung explica, mas eu ia assim, junguiana, eu me identificava muito, eu fiz grupo de estudo a faculdade inteira. Quando chegou lá no finalzinho é que eu, no SPA, né, na clínica escola, que eu decidi para TCC, né? Então, Uhum. assim, quando você botou Jung, eu falei assim, por que ela botou Jung, gente? Como que ela descobriu isso? Mas, enfim, Juro que não então eu foi por fazia mal, também. assim, mal que eu digo assim, não foi, foi pura coincidência mesmo. Foi sincronicidade, mas enfim, Aham. piada interna. Só Jung, Mas enfim, só Jung só vai Jung explicar. explica. Só me explica. Mas então, vendo a questão dos relacionamentos em termos da nossa abordagem, posso dizer assim, né? Até para explicar, porque a gente tem aqui, já estou vendo assim, várias pessoas da psicologia, mas tem pessoas também fora da psicologia, né? Então, para fazer uma Sim. linguagem bem o que essa abordagem ela entende, né, é o seguinte, que a gente, ao olhar a realidade, né, muitas vezes a gente tem, quer dizer, muitas vezes não, a gente tem as nossas percepções, né, e isso é que faz a maior riqueza, ao mesmo tempo a maior dificuldade. Né? Cada um, dentro desse planeta, 7 bilhões, né, de habitantes, cada um tem a sua
percepção em relação àquela realidade. Então, o que a gente entende, né, dentro dessa visão, né, que a gente chama dessa abordagem teórica, é que a gente tem as nossas percepções devido à nossa história de vida e como a gente foi se construindo durante essa história de vida. E tem momentos que, em dado momento, a gente, durante essa construção, a gente vai construindo também crenças, né, que vão fazendo com que a gente se relacione com o mundo de uma forma funcional, adaptativa, ou não, ao contrário, né, desadaptativa ou disfuncional, né? Isso acontece na nossa vida como um todo, mas também nos relacionamentos, né? Então, quando eu falo assim que a gente constrói crenças, né, é porque a gente tem pensamentos a respeito das situações, das pessoas, do mundo. Nós temos comportamentos em relação a isso. E a gente tem, é como se fosse uma verdade incondicional, absoluta, né, de que é daquele jeito. Então, eu costumo dizer assim, é mais do que um pensar, é acreditar, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, inclusive nas minhas aulas, né, quando eu estou falando sobre isso, começando a falar de TCC, né, que nos relacionamentos, né, a gente tem algumas crenças a respeito de relações e que a gente age nesse sentido. Portanto, a gente tem algumas que a gente chama de distorções de pensamento. Então, um exemplo, né? Um exemplo muito comum que a gente, acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos alguma vez na vida, que é aquela pessoa que acha que tem o dedo podre, né? Então, eu costumo brincar assim, a síndrome do dedo podre, que fala assim, nossa, eu acho que eu tenho dedo podre para relacionamentos. Não é possível, eu não dou certo, não é? Ah, já sei que eu já estou me interessando, não vai dar certo, porque eu tenho dedo podre, né? O que é isso? Não é? O que a gente está falando em termos, né, dessa visão psicológica? Eu estou falando de uma crença, né, que essa pessoa tem, que ela acredita, ela vive ali naquele foco em que ela não tem competência, né, suficiente para construir, originar ou manter relacionamentos que ela julga que sejam bacanas para ela, que sejam duradouros, que sejam felizes dentro da concepção do que é felicidade para ela, né? Acredita nisso. Quando ela acredita nisso, então o que vai acontecer? A percepção dela, né, vai estar voltada para esse tipo de coisa e não sei se vai dar certo. Ai, não sei, tá muito bom, vai dar ruim, né? Ou então, não, é esse que eu quero, mesmo dando todos os indícios de que, de repente, pode não ser uma pessoa que vá na mesma direção, né? Então, aí a gente tem as crenças, né, que nesse caso são extremamente disfuncionais. Tem os pensamentos que vão surgindo a partir daí. Ah, não deu certo mesmo. Ah, tá vendo? De novo. Ah, eu sou. As pessoas não conseguem me ver como eu gostaria que vissem. Ninguém gosta de mim, né? E o comportamento vai na mesma direção. Então, esse exemplo, né, que muitas pessoas, eu sei que tem pessoas que falam isso brincando, né, e que falam num determinado episódio, numa situação, mas quando a gente fala de crença, é que essa pessoa, ela por muito tempo, ela vai vendo as relações dela dessa forma, vai vivenciando desse jeito e sofre, né? Eu acho que a grande medida é esse, do sofrimento. Então, assim, com esse pequeno exemplo, assim, que é muito corriqueiro, muitas vezes que a gente escuta, né, ou a gente mesmo já acreditou em algum momento, a gente percebe aí as distorções da percepção, não é? A pessoa não consegue ver que, de repente, mesmo que ela tenha tido muitos relacionamentos, eles
deram certo de alguma forma, algo de bom ou algo de aprendizado teve, não é? Que Uhum. também, mesmo que o desfecho não tenha sido como ela gostaria, não significa que ela seja incapaz de conseguir outros relacionamentos mais duradouros ou melhores na avaliação dela, não é? Ou que ela seja incapaz de ser amada ou etc, né? Então, na verdade, assim, tudo isso acaba muito junto e misturado, e isso está muito presente nas situações de vida e principalmente de relacionamento. Muita coisa aí para a gente poder conversar, né? Essa questão Uhum, dos pensamentos automáticos, justamente em relação ao pensar, eu tenho o dedo podre, já é uma forma de pensamentos automáticos disfuncionais. Eu não vou dar, não vai dar certo, mal começou e já diz que não vai dar certo. E são pensamentos que vão realmente repetindo ao longo dos anos. uhum, E eu, assim, eu costumo, para entender melhor o que é crença, eu costumo dizer que é a nossa bagagem. E que a gente uhum, carrega isso conosco para onde nós vamos, para qualquer relacionamento que a gente tenha, né? E a gente decide se a gente pega ou não alguma coisa dessa bagagem, né? Enfim, uhum, para que a gente possa, para que seja ou positivo ou negativo para aquela situação. E aí, uhum, depois dessa questão dos pensamentos automáticos, vem a questão da atenção seletiva. Bom, uhum, eu tô ali numa briga calorosa, enfim, e aí, não necessariamente uma briga, mas eu escuto trocentas mil coisas que a pessoa está falando. E aí eu vou naquela parte assim, você disse isso. Eu fui, minha atenção seletiva foi só para aquela parte num contexto enorme do qual eu uhum, não prestei atenção, mas aquele momento ali eu percebi que ele falou aquilo, né? Essa aham. é a atenção seletiva. Qual é a consequência da atenção seletiva de você não entender o contexto, não tentar entender o outro e só buscar aquilo que você quer levar como material para dizer que tá certo, ou enfim, para comprovar algo. Então, acontece que essa atenção seletiva, esse é um recorte, né, que é feito, acaba mostrando para gente, né, a distorção daquilo que eu falei, da percepção mesmo, que do todo. É como se a gente restringisse, nosso campo de visão fosse muito grande, mas eu tivesse restringido ele a um pequeno pedaço. O que vai acontecer é um ruído de comunicação, né? Você vai fazer esse recorte, você vai ter uma reação emocional em relação a isso, vai se comportar em relação a isso, vai desandar, né? E o que vai acontecer é que muitas vezes é, vai provocar no outro um comportamento de reação que só vai reforçar os pensamentos que eu tenho, como você falou, esses pensamentos distorcidos. Tá vendo? Ele não gosta de mim. Tá vendo? Ele não presta atenção no que eu estou falando, né? Ao mesmo tempo, né, Uhum. alimenta mesmo essa distorção de pensamento, de percepção e só vamos dizer assim, fortalece a crença, né? Então, se eu acho que as coisas não dão certo para mim, ou então as pessoas não me entendem, ela ou ele não me entendem. Então, quando eu faço esse recorte, essa atenção, e é engraçado, é interessante, porque assim, ao mesmo tempo que eu tenho essa crença, eu vejo assim seletivamente. E ao ter essa resposta a partir desse recorte, eu só reforço. Então fica esse ciclo repetitivo, onde a gente costuma dizer, né? O cachorrinho correndo atrás do próprio rabo. Né? A gente, muitas vezes, sozinho não consegue quebrar. Né? A gente precisa observar assim, peraí, calma, né? Dar aquela respirada e tentar ampliar o campo de visão. Perceber que, além disso, existem outras falas ali. Talvez eu precise um tempo para processar tudo. Mas o interessante é a gente saber que é uma distorção, Uhum. não representa toda uma realidade, é um recorte. E aí eu vou muitas vezes basear uma decisão, uma atitude mais drástica, baseada num recorte. Né? Uhum. Então, muitos ruídos de comunicação que acontecem nas relações
muitas vezes são por conta disso, desses recortes. E aí a pessoa responde em relação a isso, aí o outro também recorta, responde em relação àquilo, e aí parece assim, quem vê de fora friamente, parece assim, nossa, de fora é tão fácil, né? De Mas fora é. não é? Mas quem está ali não consegue ver que está distorcendo uma situação, não é? É difícil também, porque a gente, quando eu falo isso, né, é difícil a gente admitir também que a gente está distorcendo, né? Ter consciência disso. Mas, gente, a gente faz isso o tempo inteiro. Eu acho que ter a consciência que a gente faz e dar aquele momento de respirar e falar, calma, peraí, calma, né? Peraí, o que que tá falando? Qual foi toda a fala, né? É como assim, estivesse assim, escrevendo assim na cabeça o que foi falado e não tentar só iluminar com a canetinha só determinados pontos. Ver o texto completo, né? Para que a gente Uhum. consiga ampliar um pouquinho e entender. Eu tô nervosa, eu tô com raiva, eu vou focar mais numa coisa. E principalmente para as tomadas de atitude, né? Porque tem Uhum. muitas pessoas que acabam, por conta dessa atenção seletiva, essa distorção que está fazendo, acaba tomando atitudes e depois se arrepende, né? Não quer fazer, não é? Então, a gente tem que ter muita calma nessa hora, porque essa atenção seletiva, no momento em que eu estou emocionalmente tomado, né, e distorcendo, a gente acaba se precipitando. Então, essa questão das atitudes e desse ruído na comunicação, a gente tem que estar muito se auto-observando para que a gente não caia nisso. Então, estar atento a si próprio e, ao mesmo tempo, tentando entender o contexto, se deslocando, né? Porque a gente brinca que quem está fora consegue visualizar mais facilmente. Então, quando a gente se desloca, se for possível isso, a gente consegue também compreender melhor o que aconteceu enfim, trazer mais harmonia, né, nesse momento. E aí, a gente estava Sim. falando. Oh, pode falar. É porque eu vi aqui, é mais fácil estar de fora, você falou, e também teve um comentário aqui. Mas, Aham. sem dúvida, e é por isso que sempre quando há uma discordância, e que é super natural e pode ser super construtiva, a Uhum. gente tem que, assim, tomar o cuidado para que a gente não, não exacerbe, né? Quando eu falo exacerbe, não querer resolver tudo de uma vez por todas, né? Essa coisa é muito perigosa. A gente vai no calor da emoção. Uhum. A gente tentar um pouco escutar mais, tentar pensar mais sobre o assunto. Se a gente está discutindo, chega a um ponto que você não consegue, está rodando ali, está percebendo que está rodando e emocionalmente está desgastante e está começando até muitas vezes uma certa agressividade, é Uhum. saber parar, é falar, olha, vamos esfriar um pouco, né? Dar um tempo aqui, só uns minutos, preciso pensar, preciso esfriar, porque é aquela coisa de dar um passo atrás. Essa coisa Uhum. da gente ver de fora é muito de dar um passo atrás para a gente conseguir esfriar um pouco em termos das emoções, né? E a gente conseguir, então, ver um panorama um pouquinho maior, né? Uhum. E isso é um trabalho, né? Não é uma coisa assim, pim, vira e pronto, vira a chave, é uma Quem outra. dera. É um é um trabalho. E é por isso que eu acho que assim, a relação ela é construída, gente. A relação não é algo pronto. Ela é construída, é como se fosse algo manual mesmo, dia a dia, né? Que a gente vai nessa Uhum. construção e vai, e para, e pensa, e vai, responde, e vai, e toma atitude. Então, esse esmero mesmo que a gente precisa ter. Assim como a gente, mal comparando. Mas a gente tem essa coisa com os nossos objetos, as coisas da casa, as coisas do trabalho. A gente cuida das coisas, a gente limpa, a gente organiza, a gente, pelo menos minimamente. Então a gente também tem que fazer isso com as relações.
sejam elas quais forem, né? A gente cuida, Uhum. tem até a música, né? O amor é como a rosa no jardim. A gente cuida, a gente olha, a gente, como é que é? A gente vê o sol bater para crescer. Então, essa jardinagem, essa coisa manual mesmo, do dia a dia, calma, nossa, a pessoa falou de um jeito que, ai, não gostei, mas calma, não vou responder de pronto, vamos lá, depois vou conversar. Então, é Uhum. por isso que é todo esse artesanato, né? Não é uma coisa fácil, mas assim, é o gosto do negócio. Eu acho que é o bacana da construção da relação mesmo. E quando a gente entende que há uma beleza nisso, né? Nessa construção que você disse, eu acho que a vida fica muito mais leve e muito mais Uhum, compreensível também. E essa sim, construção é tão bonito de se ver essas relações evoluindo, né? Quando um consegue sim, ouvir o outro, quando há essa comunicação sem ruídos, essa evolução é mútua e a gente consegue ter um relacionamento muito mais duradouro, enfim, muito mais saudável, né? E aí a gente sim. falou então dessas questões, né, da nossa atenção seletiva em determinados momentos e as atribuições, né, que são as interferências que os parceiros têm, que na verdade fazem sobre a causa, em relação a um determinado acontecimento, né? Enfim, eu acho que assim, por exemplo, vou dar um exemplo para não ficar muito solto. Um parceiro que culpa a sua esposa, por exemplo, por todos os problemas conjugais, sem, enfim, lembrar que ele também faz parte, né, desse relacionamento. É o culpabilizar o outro e não e se isentar dessa situação. Uhum. Então, eu acho que muito dessa questão de atribuições é, por- acontece uma sobrecarga uma sobre o outro, ou uma cobrança maior de um sobre o outro, porque eu acho que essa comunicação, né, ela não é um canal aberto, um canal que realmente se possa conversar. Muitos casais, e sejam eles de que natureza for, né, e aí vamos falar sobre os relacionamentos amorosos, né, já que você citou o exemplo, Uhum. não, na verdade, nunca falaram sobre isso, né? Qual a expectativa que um tem sobre o outro diante da relação, seja namoro, seja casamento, morar junto, enfim, né? É o tipo de parceria ou ajuntamento que foi. A gente não tem esse hábito. E como é importante? Eu sempre falo assim, o acordado não sai caro, né? Então, Uhum. quando a gente tem essa comunicação aberta e essa questão da gente acordar as coisas, fica muito mais fácil. Eu sei que, lógico que quando a gente está iniciando um relacionamento, a gente não sai com um contrato, se bem que, né? Mas enfim, a gente, não é comum a gente sair com um checklist, né? Mas durante a relação vão surgindo algumas questões. E em algum momento você tem que parar e assim, vamos conversar? Então, né? Vamos dividir essas atribuições. Quais são as suas expectativas? Quais são as minhas? O que a gente pode acordar aqui? O que a gente pode dividir? O que a gente pode. O que um pode ceder? O que o outro pode ceder? Eu acho que é muito, muito Uhum. saudável. Às vezes as pessoas têm um certo preconceito com isso. Ah, mas eu vou parar para falar. Vamos dividir? Sim, sim, né? Uhum. Mesmo que seja uma relação ainda de namoro, mas algumas coisas que o outro coloca de expectativas sobre você. Então, é que se fale sobre essas expectativas e que se converse. Olha, não fica com a expectativa de que toda hora, por exemplo, né, também, Uhum. toda hora eu vai te mandar um informe aonde eu estou, que horas eu chego, né? Tem pessoas que funcionam bem assim. E se o casal está ali, se vamos dizer assim, acordando, né, sobre isso e ficam bem, ok. Mas tem gente que não. Um não gosta de dar muita satisfação, o outro gosta muito. Então é sentar e conversar.
ter um acordo em relação a isso. Olha, eu não gosto, mas eu fico nervoso, ou nervosa, eu preciso que você me dê. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo aqui, em vez de você toda hora mandar, manda uma vez, eu te mando uma vez, você fica, então essas coisas que, principalmente no início da relação, às vezes as pessoas têm pudor de falar. E às vezes, depois de muito tempo, as pessoas se acomodam e deixam de falar, não é? Então, é importante que se faça no início, no meio e para toda a vida, porque as pessoas vão mudando, a vida vai mudando, a relação vai também se ajeitando, vai mudando. Nós somos seres em movimento, então o tempo todo a gente tem que fazer concessões, acordos, contratos mesmo, né? Quando eu acordo alguma coisa, é um valor de contrato, né? E se a gente quer uma relação que seja um pouco mais duradoura, a gente precisa botar as cartas na mesa, a gente precisa estar falando. Isso é muito saudável, na verdade. Mesmo que role um pouquinho de discussão, um pouquinho de divergência e necessária, né? E eu vi até um comentário assim, de aparar as arestas, exato. E a partir dali chegou-se a uma conclusão, então tem tudo para fluir bem. E aí a coisa, como você falou, fica mais leve. Com certeza. E aí você disse justamente sobre as expectativas, até os pressupostos também têm que ser colocados na mesa. Que pressupostos são esses? Eu acho que o relacionamento deveria ser assim, ou deveria ser assado. Então, isso tudo precisa ser discutido. É claro que muitas vezes com uma comunicação sadia, né? Para que, enfim, todas essas arestas sejam aparadas, já usando aí a fala dos nossos comentários. E aí, uma coisa interessante que a gente falou no início dessa live é a questão das projeções. Eu venho com as minhas experiências principalmente de pai e mãe, né? Enfim, da minha família, do meu contexto familiar, e me insiro num outro contexto. Seja ele entre amigos, seja ele também numa relação amorosa, enfim. Eu tenho uma outra forma de lidar, tenho que ter uma outra forma de lidar, porque eu não estou mais trabalhando com a minha família, não estou mais me relacionando somente com a família, e as outras pessoas têm outras formas de lidar com situações, né? Outras formas de se relacionar também. E aí há essa questão das projeções. Como que acontecem essas projeções, pensando principalmente nas experiências da pessoa? Olha, é assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que se conscientizar é que sempre a gente vai olhar as pessoas, o mundo, de acordo com o meu ponto de vista. E nem sempre, aliás, nunca, ninguém no planeta vai ter a mesma visão que eu. Por mais que tenham pessoas que tenham visões semelhantes. E até por essa semelhança, muitas vezes a gente se junta, seja por amizade, seja por relação afetiva. Mas, na realidade, ninguém tem igual, porque a minha história foi vivida por mim, né? As minhas dores e minhas delícias, como diria Caetano, né? De ser o que de estar aqui, o que eu sou hoje é devido à minha história. Então, diante disso, né, eu acho bem importante que a gente tenha essa consciência para que a gente entenda, então, que quando eu olho para o outro e começo a colocar muitas expectativas de ser assim, assado, que seja uma relação desse jeito, é a minha expectativa, né? Por mais que eu fale assim, mas é isso que todo mundo espera, mas é isso. Não, não é. Como eu falei, temos semelhanças. Então, se eu coloco essas expectativas, aquilo que eu estou colocando, né, de objetivos, de sonho, de até objetivo de vida, e se eu coloco isso para outra pessoa corresponder, esse deslocamento, né, que a gente chama de projeção. São as minhas coisas que eu estou vendo no outro. E que, gente, tá fadado a não dar certo. Porque na verdade, eu estou vendo um pouco eu espelhado, né?
Eu tô tentando me ver de uma outra forma. Eu quero que o outro seja assim, assado, me corresponda desse jeito, que seja amoroso do jeito que eu gosto que ele seja. E o outro pode ser de outro jeito. Aliás, ele é de outro jeito. Ele vai corresponder de outro jeito. Então, a gente ter essa consciência de que essa expectativa que eu coloco no outro é algo que é meu, não é ele, na verdade, esse outro. Então, eu acho que já é o primeiro passo para a gente ter uma relação mais saudável. Eu sei que no dia a dia, às vezes isso corre, porque o tempo inteiro a gente faz isso. Mas em alguns momentos mais cruciais, a gente fala, opa, peraí, eu estou querendo que ele corresponda, né? Eu estou falando ele e o outro, né? Independente de gênero, enfim, de orientação. O outro corresponda àquilo que eu quero. Sou eu, não é ele, né? O que esse outro tem também de expectativa? Se eu não conseguir em algum momento cair em si, vai ficar complicado, porque nunca o outro vai corresponder completamente. Porque ele é uma outra pessoa, ele tem uma outra história de vida, ele tem outra experiência, ele tem um outro percurso, uma outra construção. Então, quando a gente percebe que, poxa, mas ele não está correspondendo como eu gostaria que correspondesse, então isso é uma projeção minha. Mas tá, como ele faz, né, dentro da nossa relação? Ah, mas ele tem um outro tipo de comportamento. Então, esse outro tipo de comportamento é uma forma dele estar trocando afeto? Ele demonstrar que ama? Ele demonstrar carinho, atenção? Então, por que não se abrir para novas formas? Recebe do outro, né? Essa diferença, ela pode não, ela é muito saudável, ela é muito necessária, porque senão Agrega, né? imagina se todo mundo fosse idêntico. Ah, gente, seria muito chato. Brincadeiras à parte, a gente Não, mas não seria ia, mesmo. a gente ia ser o quê? Clones, né? Uns dos outros, não é verdade? A gente ia Robôs. ficar na mesma dificuldade, na mesma facilidade. Então, é esse desafio constante de olhar e falar assim, puxa, eu gosto tanto. Tem gente que fala assim, eu gosto tanto, né, de agarrar, de ficar, e o outro não gosta muito. Eu fico tão chateada. Mas se abre para o outro, para a expressão do outro, né? Muitas vezes aquele outro, ele tem essa forma de expressar e que é muito para ele, né? Então é rico também. E tudo bem também ser diferente, né? Um ser mais agarrado, o outro ser mais assim esquivo, mas se entenderem, se amarem. Eu acho que essa questão ela é muito necessária. Se a gente não consegue se ver assim, nessas diferenças, não consegue valorizar, aí a gente tem um sofrimento muito grande. E aí a gente pode falar de uma necessidade mesmo até de uma psicoterapia, né? Porque a gente não consegue ver o outro, a gente só vê a gente mesmo, né? A gente só tende a se espelhar no outro e querer que o outro seja idêntico a você. E não é assim. Não são nem os gêmeos idênticos, gente, que têm a mesma Sim, carga genética. Imagina sim, se o outro. verdade. Pois é, e aí você falou justamente enfim, de pensar no outro, de fazer uma psicoterapia, por exemplo, quando você se sentir, enfim, que está olhando somente para si ou que não consegue compreender o outro. E quando, por exemplo, numa relação, você tem um que está buscando mudar e ele está nesse processo de mudança e o outro não, né? O que que isso vai gerar nesse relacionamento? Porque como diz já Heráclito, ele diz o seguinte: tudo flui, nada é imóvel, né? Então as mudanças estão acontecendo o tempo todo. Só que quando um resolve mudar e o outro não, né? E o outro resolve ficar ali, não sei se a palavra ideal seria acomodado, mas enfim, não resolve mudar junto com ele, né? Enfim. Então, é uma situação bem complicada. Não existe assim um guia, né, gente? Uhum. Nossa, a gente
ficaria rico, né? Um guia que servisse para todas as relações e todos os problemas relacionais do mundo. Até porque se tivesse isso, a gente conseguisse, aí acabava também, psicólogo, vai passar. Não, não tinha problema. Não, não pode Mas acabar, não. não pode. Então, na realidade, assim, o que eu acho é que vai depender de vários fatores. Acho que eu acho que algumas coisas a gente pode falar para as pessoas que estão vivendo isso pensarem, né? Uhum. É, eu vou acabar entrando, assim, um pouquinho que a gente falou um pouquinho antes, eu vou acabar entrando em outros itens, né? Porque não dá para responder em separado, né? Mas Uhum. uma primeira coisa é o seguinte: ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. As pessoas, elas mudam quando elas querem ou podem mudar. Quando eu falo podem, é porque nem sempre é uma coisa voluntária, tipo assim, quero mudar, vou mudar. Às vezes as pessoas não conseguem, porque elas têm uma história, têm uma construção de si que é tão forte, tão difícil, que não é assim, eu quero, ela até quer mudar, mas não consegue. Então, Uhum. a única pessoa que tem esse poder de mudar a si mesmo é a própria pessoa. Então, e às vezes a gente também julga assim, ela não quer mudar, né? Ela não quer. Não é não quer, ela não consegue. O campo de visão dela, a gente aí entra um pouquinho, né? A TCC, né? Tá tão Uhum. restrito que ela não vê, né? Possibilidades. Então, como ela se construiu, né? Ela pode abrir uma grande janela ampla e ver todo, né? O horizonte, ou ela pode ter se construído e feito uma janelinha tipo escotilha de navio. Então, tá ali, Uhum. sabe, limitado. Então, ela às vezes não consegue mudar. Então, o que eu acho importante? Primeiro, a gente ter consciência disso, né? Segundo, então, isso já elimina várias tentativas da gente, com a nossa onipotência, né? Falar, não, nós mudamos, né? Vou mudar, vou fazer acontecer. Não é assim. Segundo, pensar que não tem a ver com a questão afetiva, ou seja, o amor não se mede por isso. Ai, não caiam nessa cilada. Fala assim, não me ama, não gosta de mim, porque quem gosta muda. Não, gente. A pessoa às vezes ama muito, mas não consegue. Como eu falei, ela acaba se sentindo impotente. Lembra daquelas crenças que eu falei ainda há pouco? Ela acredita que ela não tem essa força, ela não consegue, que ela é incompetente para isso. Então, muitas vezes ela ama, gostaria de, mas não consegue. E para não frustrar-se mais ainda, ela nem tenta, né? E aí, quando o outro interpreta isso como se você amasse, você faria diferente. Se você gostasse, ela se sente pior, mais Uhum. enfraquecida nessa relação, ela sente. Então, uma outra coisa importante para a gente avaliar nesse momento, né, dessa relação assim, é que Uhum. de repente o outro não tá, até pode querer mudar, mas não consegue enxergar, não consegue demonstrar. Então, esses fatores eu acho que são importantes, né? A gente também perceber aquilo que a gente sente em relação ao outro, né? Se a gente está ali também querendo mudar porque quer investir nessa relação, acha que a relação ainda tem muitas coisas, que essa pessoa é importante, que te acrescenta, né? Então, a partir desses vários elementos, a gente entender que pode abrir o jogo sempre, né? Como eu falei, conversar sobre isso e tentar mesmo, quer buscar ajuda, né? Ou não, falar de si, né? É uma coisa muito importante na comunicação. A gente tem sempre aquela mania de falar do outro, né? Porque você Uhum. não faz, porque você não quer mudar, porque isso, porque aquilo do outro.
E é muito importante na relação você falar de si, porque você vai falar do outro, na verdade você não sabe exatamente o que está se passando lá dentro, porque às vezes nem o outro sabe, né? Então, Uhum. fala de si. O que que eu estou pensando? O que que eu estou sentindo? Olha, eu estou sentindo que hoje eu queria outra coisa. E eu estou mudando em relação a isso. Eu gostaria muito que você viesse comigo nesse processo, né? Eu estou triste, eu estou me sentindo frustrada por vários motivos. Então, falar de si, né? Desse movimento que está acontecendo com você, e quando você percebe que você está indo no movimento e o outro não, né? A Uhum. partir disso, aí é uma coisa da situação. O que vai acontecer depois, né? O outro pode ceder para sim, eu quero ajuda, eu quero, não consigo, ou então a pessoa às vezes não perceber, não conseguir enxergar. Então, a gente entender esses fatores já facilita bastante. Agora, Uhum. é uma resolução, é cada caso, né? Aí cada um é que vai ver ali, né? O que vai se construir, o que vale a pena. Eu acho que se é uma pessoa que se gosta, que tem qualidades que você admira, que eu acho muito importante na relação a gente admirar, né? É, Uhum. que às vezes a gente fica muito preso à questão do interesse sexual, que é importante também no relacionamento amoroso, bastante, mas que não é o único, né? É a questão de admirar muitas qualidades dessa pessoa. E se você sente que, poxa, podia melhorar em algumas coisas, não é melhorar, né? É pensar o seguinte: eu quero, na verdade, outras coisas dentro da relação. Deixa eu Uhum. abrir para essa pessoa para ver se ela quer isso também, ou de repente ela fala assim, cara, eu não quero nada disso, quero outra coisa. E você Uhum. se surpreender, porque somos diferentes e estamos em mudanças. É um pouco o que você falou da fluidez. Estamos em Uhum. mudança. A gente também não é o mesmo toda a vida, não. Às vezes a gente fala assim, você está mudando, você não era assim. Nem a gente. Hoje Com a gente certeza. já é uma outra pessoa, né? Então, a gente conseguir olhar esses pontos, eu acho que já ajudam bastante. Mas solução para o problema não tem uma forma Uhum. mágica. Você que vai ter que construir. Com certeza. Olha, Thaís, faltam 10 minutos, você acredita? Eu nem acredito. Passou muito rápido. Então, eu vou tentar Gente, buscar. Ainda tem alguns tópicos aqui, mas assim, eu acho que as perguntas que estão surgindo, que são muitas, a caixinha de pergunta aqui está lotada. Mas assim, em geral, as perguntas estão sendo em relação às relações tóxicas, né? E aos uhum. relacionamentos abusivos também. Tive muita pergunta em relação a isso. Acho que a gente pode usar esses últimos minutos para conversar um pouco sobre isso, que é uma dúvida geral aqui. Em relação. Então, eu vou fazer uma fala bem genérica, tentando falar um pouquinho, né? Tudo bem. Essa questão é muito séria, não é? Muito. Porque, na realidade, existem várias formas dessa toxicidade, né? Então, a gente acha sempre que é pela via da agressão, né? Verbal, algumas coisas assim, mas não é só isso. Há sutilezas, né, dentro da relação, que é Uhum. o que configura, né, isso que se chama de relação tóxica. Esse termo é nem tanto usado assim, conceitualmente na psicologia, mas o que a gente entende são as Uhum. relações que realmente nos fazem mal, não é? E essas relações em que a medida é o sofrimento, a medida é o desconforto. Se você está desconfortável na situação, na relação, você tem que parar para pensar o que está me incomodando, né? E eu acho que principalmente aí podem ser coisas de várias naturezas. Você está mudando, o outro não está mudando. Você está frustrada Uhum. porque quer que o outro corresponda daquele jeito. Aí a gente não está falando de uma relação tóxica, estamos falando do Uhum. natural da relação. Mas Uhum. esse desconforto, ou esse sofrimento começa a ter uma configuração em que você é, não consegue se expressar o que você se sente assim, limitado,
coagido de alguma forma, tendo que se comportar ou se relacionar de uma maneira que você não deseja, não quer, não gosta. Então, a gente começa a perceber que são atitudes que o outro toma, que fazem com que essa pessoa se sinta assim. Dá um certo, vou usar um termo que talvez seja um pouco exagerado, mas assim, um certo aprisionamento, né? No sentido em que a pessoa não consegue demonstrar o seu desejo, ser quem ela é, falar o que ela quer. Ela sempre se vê impelida a não agir, não falar, não se relacionar, perder, né, algumas referências que tinha antes, mas não é porque quis perder, né? Porque tem coisas que, eu saía muito com as amigas, agora eu tô mais caseira, não saio mais, mas é É meu. opção. Não, é opção. Quando você, sem ter opção, né, você começa a restringir e isso te faz mal. Então é hora de parar para pensar e falar assim, o que está me fazendo mal? É o jeito, por exemplo, que o outro está controlando, exemplo, né? Controlando diariamente ali pelo telefone, pelas mensagens, onde eu tô, para onde eu vou. Isso está me incomodando e toda vez que eu coloco a pessoa vai, sei que, muitas vezes, né? Às vezes tem briga, ou então, tá bom, mas é porque eu te amo, e depois isso volta a acontecer, e isso vem numa constante, né? Então, nesse momento é hora para você parar. Se você percebe que você não consegue um mínimo de espontaneidade, porque numa relação você tem que ser aquilo que você é. É para você estar bem, você se mostrar. Se numa relação você não consegue isso, comece a pensar na relação. Eu não tenho que ser apenas um personagem, uma expectativa que o outro, ou como o outro quer ou me coage a ser. Eu tenho que ser o que eu quero ser. Se algumas coisas o outro não concorda, mas que pelo menos a gente troque, a gente fale. Essa espontaneidade é muito importante, esse movimento meu que eu consiga, né? Então, se essa relação te tolhe, é hora de pensar. É hora de pensar se isso está tendo consequências na minha vida, estão entrando em várias dimensões, me atrapalhando nas minhas outras relações. Muita gente fica se afastando de amigos, não é? Atrapalha no trabalho, atrapalha toda a Na dinâmica produtividade, mesmo, né? na produtividade e na própria relação, que aí você para de falar, você já se inibe, você já não consegue ser você mesmo. Você tem medo de falar, receio, às vezes não é de agressão, mas de abandono, né? Então, se você começa a perceber isso, é essa hora de parar e pensar, né? Porque aí a gente pode estar entrando num lugar aí extremamente tóxico. E é tóxico por quê? Porque vai te tomando e vai adoecendo muitas pessoas, né? Então, adoece de um jeito que às vezes as pessoas, além de precisarem mesmo, né, de intervenções com profissionais de saúde mental, além disso, ainda tem a questão de que a pessoa fica completamente esquiva de outras relações. É como se deixassem marcas nessas pessoas para outras relações. Então, é hora de repensar, é hora de se priorizar. É um processo, porque tem muita gente que vive isso e não se percebe, né? Só quando a coisa está muito acumulada, ou quando lê, né, ler coisas ou assiste, né, coisas e fala assim, nossa, mas eu vivo isso. Então, se está sentindo isso, então é hora de repensar se essa relação realmente ela está te trazendo, né, é mais benefício ou não, é mais sofrimento. E, gente, se é mais sofrimento, então não vale a pena. Né? Eu sei que é duro falar isso, mas se é nesse nessa balança aí, se é mais sofrimento, se é mais dor, se é mais é, desconforto do que coisas boas, coisas, vivências bacanas, construtivas. Se você perde essa espontaneidade, se você
perde, né, essa coisa de ser aquilo que você é. A sua Então, é essência, hora né? de você se priorizar. É hora de priorizar porque as coisas não estão indo para um bom lugar. Né? Então, é mais ou menos por aí. Tentei, assim, ser bem resumida por causa do nosso tempo. Mas se tiver Sim, alguma perguntinha der para caber aí. as perguntas agora em relação a se vai se gravar, vai deixar gravada ou não a live, então sim, vai ficar gravada. Eu tenho só acho que a última pergunta, 5 minutinhos, acho que vai valer a pena falar um pouco sobre isso. Você falou das relações tóxicas, né, da questão das críticas em relação a você não ser si próprio dentro de uma relação, não conseguir transmitir a sua essência. E em relação à parte externa, as pessoas falando dessa relação, né? Qual é o impacto disso se as pessoas que estão dentro dessa relação não souberem lidar com isso? É, isso daí, a questão da opinião, né, externa, ela tem mais a ver com aquilo que realmente a gente, que é individual e que faz com que a gente realmente foque, e dê realmente muito mais importância ao externo do que a gente mesmo. O que eu quero dizer é que o externo só vai entrar se você não estiver assim muito segura de si, Um equilíbrio, não né? tiver é, no equilíbrio, voltada para si, aquilo que realmente quer, aquilo que está acontecendo dentro da relação. Se você não tiver voltada para si, valorizando também, né? Não, peraí, mas eu estou vendo aqui, eu tô consciente, eu estou na minha terapia, eu tô. Então, se você não tiver com essa voltada desse jeito, aí o externo ele vai ter uma grande influência, né? Então, aí entra aquilo que a gente estava falando do início. Se eu não consigo perceber as coisas com um campo maior, mais ampliado, eu vou estar distorcendo. Então, o que é uma distorção também? É eu achar que os outros sabem mais do que está acontecendo dentro de mim do que eu mesma. Eu estar me desqualificando. Se a gente tiver esse trabalho, que aí eu acho que sempre parte, uma relação sempre parte da gente, né? Da gente se conhecer. Eu sei que esse autoconhecimento é a vida inteira, né? Mas a gente se conhecer, a gente se permitir ser aquilo que é, a gente buscar aquilo que a gente deseja de verdade, não que o outro quer que seja, né? Então, se a gente tiver isso sendo trabalhado, então o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, tem uma potência, um valor maior do que o externo. E quando eu tenho essa convicção, essa força, essa consistência, eu passo essa consistência para o outro. E fica mais fácil o outro vir por esse caminho. Por mais que Uhum. ele seja diferente, esse outro muitas vezes precisa também, né, suas terapias e tudo mais, mas Sim. esse externo, ele acaba influenciando menos. Agora, Uhum. é claro que a gente fala assim, sou blindada. Não existe. A gente é atravessado o tempo inteiro, né? Sim. Porque pelo que acontece no contexto, né? Uhum. Então, claro que as coisas de fora sempre de alguma forma vão influenciar aqui, mas volto a dizer, se eu falar assim, não, peraí, mas eu estou trabalhando isso, eu estou conversando, agora tá legal, então dá pra Tem uma gente firmeza, ancorar. né, em relação a Exato. isso, e Agora, aí você consegue. se é- Uhum. exato, aí fica mais fácil, a gente fica menos influenciável, né? Para Com que certeza. o externo faça o que bem entender, Incida, né? com certeza. Desculpa te interromper, Thaís. Se eu pudesse, eu deixava. É que faltam 30 segundos para finalizar a nossa live. Eu agradeço demais, sempre, o carinho que você Ai, tem. Assim, maravilhoso. é um carinho mútuo, pode ter certeza disso. Muito Ai, obrigada por ter também. topado esse convite. É importante a gente falar sobre tudo isso que foi dito.